Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos aqui conhecer a Versa. A gente vai bater um papo com o Luiz e com o Paulo, que são fundadores e gestores da Versa. E eles vão contar um pouquinho pra gente, não só como entraram no mercado financeiro, mas também como que surgiu a Versa, a história da Versa e sobre os fundos da Versa. Então fica ligado! Olá pessoal, primeiramente muito obrigado por nos receber tão bem aqui. Agradeço. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês entraram no mercado financeiro? O que levou vocês para o mercado financeiro? Em 2011 me formei em Economia e Finanças. Eu morava nos Estados Unidos, sempre gostei de ações e tal. Fiz o curso de Economia porque queria entender melhor os negócios para poder operar ações sem perder dinheiro, né? E aí quando eu cheguei no Brasil, fui procurar emprego na área de análise mesmo, queria ser analista de ações. E eu comecei como editor de relatórios no Banco Brasil Plural. Na época tinha um projeto razoável até de juntar a corretora Flow Corretora com a Plural Capital, e eles precisavam fazer início de cobertura de mais de 100 empresas, a bolsa inteira. Eu tive a oportunidade de participar da edição de todos esses relatórios. Então foi aí que eu tive meu primeiro passo dentro do mercado financeiro e consegui passar para o time de análise. E desde então, sempre trabalhando com análise principalmente o setor de commodities e mais recentemente bens de capital, proteínas, consumo também um pouco. E é isso. Bacana. Eu estou no mercado financeiro desde o meu primeiro dia de trabalho, estou dentro de assets também. Eu me formei em engenharia lá no Rio e originalmente entrei em engenharia achando que eu ia mandar foguete para o espaço. Aí eu comecei a ver que aquilo ali não era para mim e aí comecei a me interessar pela área de finanças, comecei a operar na física, né, negociar ações na física, e aí é aquela cachaça, né? Virei alcoólatra, vamos dizer assim, e aí entrei para a Asset assim que, quando era estagiário ainda, entrei lá no Rio na Fidúcia, uma Asset que hoje em dia nem existe mais, e aí de lá depois eu fui ser trainee do Itaú BBA, onde eu passei 6 meses na tesouraria. E do Itaú BBA eu fui parar na Itaú Asset, onde eu só saí para fundar o Fundo Versa. Legal, bacana. E sobre a Versa, como que começou? Como que foi a ideia de começar? Como que foi o início? Hoje ela é enorme, mas a gente quer saber a raiz. Como que foi a raiz? Como que surgiu tudo isso? Bom, o Fundo Versa, que é o nosso, que a gente chama do nosso fundo flagship, né? Ele existe desde 2013 e ele é conhecido por ter uma estratégia de volatilidade mais alta, para um perfil de risco mais arrojado, e um fundo que foi muito bem, principalmente no ano de 2016 e 2017, e a partir desse momento o Luiz me chamou em novembro de 2017 com um sonho no qual eu estava muito comprado de montar uma gestora que era bem focada na pessoa física e bem focada na comunicação das estratégias e das teses de investimento para dar mais confiança para o investidor onde ele está colocando o dinheiro dele. Então hoje a gente tem um time, o Luiz, que é o gestor principal, eu trabalho junto com ele na área da gestão também, o Pedro, que olha o setor de consumo. A gente faz o mesmo trabalho que uma asset normal faz, só que ao mesmo tempo a gente se preocupa muito com estar sempre em contato com o cliente. Então a gente escreve sobre as teses de investimento que a gente tem, a gente explica no detalhe assim, por que a gente compra uma empresa, por que a gente sorteia uma empresa, vende a descoberto, e a gente acredita que isso traz uma confiança maior para o investidor pessoa física que não conhece ações, que não conhece muito bem o mercado financeiro, às vezes não sabe nem que ele deveria investir o dinheiro dele. Acho que quando ele encontra no nosso blog ou nas nossas mídias sociais, ele vê um trabalho muito focado para deixar ele entender por quê. Uma empresa, a SLC Agrícola, que é uma empresa que a gente tem na carteira hoje, a gente escreve sobre ela como falando de uma produtora de grãos. Então, às vezes, pode ter uma pessoa que é até fazendeira, uma pessoa do interior do Brasil que trabalha com isso, conhece bem esse negócio, e fala, não sabia nem que tinha uma empresa listada que eu poderia investir nisso com ações, isso pode fazer parte da minha poupança. E a gente escreve de uma forma que todo mundo consegue entender bem. Então, acho que é isso. Em novembro de 2017, a gente chegou aqui nesse mesmo escritório, estamos aqui desde então. E complementando o que o Paulo falou, nesse sonho, além de comunicar, é um sonho de democratizar os investimentos mesmo. Então, os nossos fundos, um outro diferencial deles é a aplicação mínima muito baixa e prazos de resgate mais curtos, que a gente entende que esses são duas travas para pessoas físicas de menor porte, vamos dizer assim, investirem em fundos arrojados. Então, o que a gente entendeu, e esse é o sonho da Versa, é que aquela segregação de só investidor rico pode investir em fundo bom não existe mais hoje em dia. A gente pode oferecer um fundo bom, um fundo arrojado para investidores pequenos também.
A filosofia de vocês, a proposta que vocês têm assim, com o mercado é uma proposta sensacional. Assim. E a gente queria ouvir de vocês também sobre os fundos aqui da Versa, explicar um pouquinho sobre eles. Hoje a gente tem aqui 4 fundos que são 3 estratégias, na verdade. Né? O primeiro fundo foi o Versa, que é o fundo mais volátil da casa, né? Mais arriscado, e desse fundo a gente derivou outras estratégias. Então, começando por ele, o Versa é um long short direcional, o coração do fundo é um long short muito grande, que gera bastante risco, e a gente também faz o direcional principalmente através de opções. Então a gente tem um book de opções que também gera bastante risco no fundo, que faz essa complementação da estratégia. Desse fundo surgiu o VersaFit, que é um fundo também com a mesma estratégia, exatamente igual ao Versa, só que com metade das posições. Tá? Então ele é um fundo que tem metade da alavancagem do Versa, metade do risco do Versa, o que também transforma ele num fundo bastante arriscado, tá? Porque o Versa possivelmente é o fundo mais arriscado do mercado. E aí, a partir da estratégia long bias, que é essa estratégia do Versa e do Fit, a gente derivou a estratégia do Charger, que é um fundo long only, valor, é um fundo que só tem ações compradas, não tem alavancagem, não tem derivativos, não tem venda descoberta, não tem nada, que é simplesmente a carteira comprada do Versa adequado a um fundo long only, ou seja, um fundo que fica até 100% comprado. E também a gente derivou um fundo multimercado macro, que é um fundo de baixo risco, bem diferente nesse aspecto dos outros fundos da casa, que é o Versa Tracker, que ele tem um pouquinho do Versa Long Bias, ele tem 10% da carteira do Versa Long Bias lá, e além disso ele faz alocação em pré e em câmbio. Quer dizer, a alocação no pré é para capturar o carrego, que é uma componente importante do resultado desse fundo, e a alocação em câmbio, na verdade, reflete a mesma posição que a gente tem no Versa, só que lá a gente faz via opções, e no Charger, no Tracker, a gente faz através de futuros, uma posição muito menor. Quer dizer, o Tracker é o fundo que eu diria para o investidor iniciante, que está a fim de tomar um risco um pouquinho maior, é o fundo ideal daqui da casa. E uma das coisas que a gente acredita também é que com esses quatro formatos diferentes de uma estratégia basicamente única, você consegue atender vários perfis de risco. Então, por exemplo, hoje aqui todos os sócios têm a maior parte do nosso dinheiro, nossa poupança pessoal nos fundos da Versa, a gente faz cada um o seu bem bolado lá do tanto de risco que quer tomar. Quer tomar muito mais risco? Investe no fundo Versa todo o seu dinheiro. Não vai nem dormir à noite, mas vai atender o seu perfil de risco. Se quer um negócio muito menos arrojado, mais conservador, pode colocar quase tudo no Tracker. E dessa forma a gente consegue atender todos os perfis de risco e o investidor ele consegue ter certeza que o dinheiro dele está sendo cuidado com a cabeça nossa, mesmo ele tendo um perfil de risco diferente do vizinho dele ou de outra pessoa que investe aqui com a gente. O bacana é que vocês têm uma cesta, né, que acaba atingindo todos os públicos, né, todos os perfis. Tem produtos para todos os perfis, né? Essa é a ideia, exatamente. E isso é bem bacana. Em relação ao atual cenário que a gente vê hoje na economia, qual a expectativa de vocês, né, da Versa para o futuro em relação ao atual cenário do mercado, que a gente enxerga hoje no mercado? A gente tem uma visão muito otimista com o Brasil, porque você pega um país que tem um mercado consumidor gigantesco, uma população razoavelmente escolarizada, tem dotação naturais muito grande, né, que são as commodities, e então a gente acha que o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco que até hoje não conseguiu deslanchar pelas besteiras, pelos problemas que teve justamente na gestão lá de Brasília. E agora parece que pela primeira vez ali a equipe do Paulo Guedes, pela primeira vez, desculpa, né, no passado já teve, mas depois de um longo inverno, a gente tem de novo uma equipe com a cabeça que a gente considera a melhor cabeça para fazer a economia deslanchar. Então, por mais que esse cenário seja um cenário realmente turbulento no curto prazo, porque você tem que passar medidas duras, como a reforma da Previdência e tudo mais, a gente enxerga com bastante otimismo o cenário para daqui a 2, 3, 4 anos. A gente acha que a economia brasileira vai se recuperar, está muito longe ainda dos níveis pré-crise, a gente vai chegar lá com uma qualidade de crescimento muito melhor, que vai ser um crescimento oriundo de crédito privado ao invés de crédito público, um crescimento vindo aí da expansão da economia mesmo, não incentivada por políticas públicas. Então eu acho que a gente tem um cenário pela frente para ações muito bom, porque a economia crescendo 3%, 4%, que é um cenário que a gente não vê há muitos anos, vai fazer com que as empresas da Bolsa, que são as melhores empresas do país, cresçam lucro 20%, 30% ano contra ano. Então, a gente está otimista. E muita gente pergunta, a reforma da Previdência é uma bala de prata que vai fazer a economia crescer de um dia para o outro. Não é exatamente assim, mas assim, a linha de raciocínio que leva ao crescimento com a reforma da Previdência
começa com a história da doença fiscal crônica que esse país tem e que sem superar ela você não consegue ter confiança no poder de compra da moeda, não consegue ter confiança de que você vai conseguir ter juros estruturalmente mais baixos. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu confundi quando eu cheguei aqui no Brasil é que quando o Brasil está em crise, os juros sobem. E no mundo desenvolvido, quando está em crise, os juros caem e aí isso ajuda a fomentar um crescimento que resolve a crise, resolve a recessão e passa aí. O Brasil, ele tem uma armadilha, que é quando tem crise, o juros sobe e aí você estrangula o investimento, estrangula o consumo. Então, se você conseguir resolver o problema fiscal, reforma da Previdência é uma medida forte o suficiente, se for na ordem de grandeza que a gente está discutindo hoje, entre 900 bilhões e 1 trilhão de reais, ela consegue no longo prazo, não vai ser no primeiro ano, que vai dar um superávit fiscal, não vai ser talvez no segundo, mas ao longo de uma trajetória de 10 anos você resolve o problema fiscal e aí você tem certeza que o país não vai entrar numa situação parecida com a Argentina, por exemplo, que tem inflação alta e juros altos, igual o Brasil teve no passado. E aí você gera confiança de investidor estrangeiro, gera confiança do consumidor local, você aumenta a empregabilidade aqui no Brasil, então isso cria uma trajetória de crescimento sustentável, com inflação baixa, com juros baixos, e uma coisa que a gente sempre fala aqui é que o Brasil é um lugar que tem mato alto, então assim, nessas condições favoráveis você consegue sair cortando mato, e aí que as empresas conseguem gerar mais valor para o acionista, conseguem crescer mais, gerar mais lucro, e é um cenário promissor para a Bolsa, é um cenário promissor para a economia no geral. Então, trancos e barrancos, mas eu acho que tem a cabeça certa e a estratégia correta para chegar lá. Legal, bacana. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo aí, obrigado por nos receber tão bem aqui na Versa. A gente que agradece. Por conhecer os fundos, conhecer a filosofia de vocês, a trajetória. Muito obrigadão mesmo. Valeu, Guilherme. Prazer é nosso. Obrigado, viu? Obrigado. O que precisarem aí, pode contar com a gente. Volte mais vezes aí, pô. Valeu. Pessoal, os fundos da Versa você já encontra na plataforma E+. E se você ainda não tem conta, corre lá e abre conta com a gente, que é totalmente gratuito. Um grande abraço e conte com a gente.